Juízes capítulo 16, verso 20 e 21 diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão e despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Amém? Tome teu assento. Eu quero trazer uma palavra nessa noite para que nós possamos refletir, e eu quero que você preste muito bem atenção nesta palavra. Nós conhecemos a história de Sansão. Se não conhecemos na totalidade, nós vamos pelo menos ter ouvido falar de Sansão. A Bíblia diz que o povo de Israel frequentemente era assolado pelos filisteus. Então Deus levanta um homem para ser juiz em Israel, para defender Israel das aflições causadas pelos filisteus. E a Bíblia diz, queridos, que Sansão é filho de Manoá. Não sabemos exatamente o nome da sua mãe, porque a Bíblia não menciona o nome da mãe de Sansão. Todavia, aquela mulher, diz as Escrituras que ela era estéril, ela não podia ter filho. Então Sansão, ele nasce por meio de um propósito. Sansão já é um milagre na família dele. Sansão já é um grande propósito de Deus na família dele. A Bíblia diz que Deus manda um anjo para falar com a mãe de Sansão, dizendo: olha, mulher, tu és estéril, porquanto darás luz a um filho, e ele estará defendendo Israel. Ele livrará Israel do poder dos filisteus. Portanto, esse menino será nazireu de Deus. Na sua cabeça não passará navalha. Ele não comerá fruto da vide. Ele não beberá bebida forte. E ele não vai poder também tocar em coisas mortas, em defunto, em cadáveres. E a Bíblia diz que o pai de Sansão, ouvindo a sua mulher dizer que o anjo lhe aparecera, ele pede a Deus que novamente o mesmo anjo viesse, voltasse para falar como que aquele menino deveria ser criado. Preste atenção. Como que aquele menino deveria ser criado. E Deus atende a oração de Manoá, pai de Sansão. E ele diz: olha, és tu o mesmo homem, o mesmo anjo que apareceu à minha esposa. Como é que esta criança deve ser criada? Como é que este menino deve ser criado? E a Bíblia diz que o anjo diz: do jeito que eu falei para a mulher, assim deve ser criado Sansão, assim deve ser criado esse menino, esse filho. Ele não comerá do fruto da vide, ele não beberá bebida forte, na sua cabeça não passará navalha, porque ele é nazireu de Deus, ou seja, ele é consagrado de Deus desde o ventre da sua mãe. Em outras palavras, ele tem um propósito de Deus desde o ventre da sua mãe. E aqui eu aprendo a primeira lição, que Deus não nos chamou sem propósito. Você também é propósito de Deus. Você também tem algo especial de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que quando Sansão nasce, a Bíblia vai dizer que Deus abençoa aquele menino. A Bíblia diz que Deus abençoa aquele menino, da mesma maneira que quando nós nascemos, a bênção de Deus nasceu sobre nós. Quando você nasceu, propósito de Deus já havia para a tua vida. Você não nasceu sem propósito, você não nasceu sem bênção, você não nasceu sem identidade, você não nasceu para ser perdedor, porque Sansão não nasceu para ser perdedor, Sansão nasceu para ser guerreiro, Sansão nasceu com um propósito definido por Deus
para a sua vida e através da sua vida. Queridos, Sansão é um ungido de Deus, abençoado por Deus, e a Bíblia diz que ele cresce. Uma certa ocasião, seus pais estão com ele, e diz a Bíblia que um jovem leão vai para cima de Sansão, e ele, ainda jovem, despedaça aquele leão, ele mata aquele leão, porque em Sansão havia uma força descomunal. Ele era um homem que tinha uma força absurda. Em uma queixada de jumento ele matava muitos homens. E todas as vezes que alguém via, ele tira as porteiras da cidade com os umbrais e tudo, porque a sua força era descomunal. Mas a sua força era por causa de Deus na sua vida. Escuta, a força de Sansão era por causa da consagração que ele tinha com Deus, da intimidade, da consagração, do voto de nazireado que ele tinha. Isso fazia com que Sansão tivesse uma força descomunal. Então a força que Sansão tinha era por causa de Deus na sua vida. E aqui eu aprendo outra coisa: a força que eu e você temos é por causa de Deus na nossa vida. Nós nos tornamos pessoas extraordinárias por causa da presença de Deus na nossa vida. Mas quando eu olhei a história de Sansão, eu percebi, ou pelo menos eu tive uma leitura de que Sansão fazia pouco caso daquilo que Deus tinha dado para ele. Sansão, ele vivia um tanto que vaidoso. A sua força, a sua graça dada por Deus, a bênção dada por Deus, um homem que começa a vencer diversos homens, um homem que tem uma força descomunal. E diz a Bíblia que aquele leão que ele matou, dias depois ele passa por aquele lugar e ele sai do caminho que estava com seu pai. A Bíblia diz que ele sai do caminho, ele desvia do caminho e vai lá ver o leão que ele havia matado dias antes. Ele não deveria ter feito isso, mas ele quis saber. Ele teve a curiosidade de saber como é que estava aquele leão que ele havia matado. Quando ele chega naquele lugar, o leão só estava a carcaça, só estava o cadáver, a caveira. E a Bíblia diz que dentro do leão, dentro do cadáver, havia um enxame de abelha. O que ele faz? Ele comete um grande erro. Ele pega o mel que está dentro do leão, ele pega doçura em coisa morta, ele arranca doçura de coisa podre, e come e dá ao seu pai e sua mãe também para comer, mas ele não informa de onde havia tirado aquele mel. Aqui eu aprendo outra coisa. Sansão cometeu um erro de procurar doçura em coisa podre, de procurar doçura, de destilar doçura de coisa morta. Sansão não é diferente de nós, e nós também não somos diferentes de Sansão, porque tem muitos crentes que estão buscando doçura no mundo, que estão buscando bandejas em lugares errados. Sansão destilou mel de um lugar que ele não deveria ter destilado. E muitas vezes, por curiosidade, muitos cristãos acabam saindo do caminho para ver o que tem fora do caminho. E começa a provar de coisas que ele não deveria ter provado por conta de onde aquele negócio estava. Será que a geração de crentes da atualidade não tem também buscado doçura em um mundo podre? Será que nós cristãos não temos colocado a nossa mão em cadáveres? O mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. Neste mundo não há nada de bom nele para nós, mas muitas vezes, eu e você, muitos cristãos têm procurado doçura, têm procurado mel em lugar
aonde Deus falou que não é para procurar. E Sansão começa a quebrar princípios que o levaria a uma grande destruição. Escuta isso. Sansão começa a quebrar princípios que o levaria a uma grande destruição. Ele começa a perder gradativamente aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém perde o que Deus tem da noite para o dia. Ninguém se distancia de Deus da noite para o dia. Ninguém se afasta de Deus da noite para o dia, de uma hora para outra. A queda sempre é gradativa. O afastamento de Deus sempre é gradativo. Quebra um princípio hoje, quebra um princípio amanhã, deixa de participar de um culto hoje, deixa de participar de um culto amanhã, se envolve com a pessoa errada hoje, se envolve com a pessoa errada amanhã, e a pessoa vai entrando em um declínio espiritual e moral. E ele não percebe que está sendo levado paulatinamente para longe do propósito de Deus. Tem muitos cristãos, tem muitos crentes que não percebem que está sendo levado gradativamente para longe dos propósitos de Deus. Sansão não estava sabendo, mas ele estava prestes a perder aquilo que havia de mais valioso na sua vida: a presença de Deus. Muitos cristãos não sabem, mas estão prestes a perder aquilo que há de mais valioso na sua vida: a presença de Deus. Depois que Sansão comete esse grave erro de procurar doçura na caveira de um leão, a Bíblia diz, queridos, e eu estou aqui fazendo uma breve síntese para você entender, um resumo, para que fique bem claro para você: Sansão se envolve com uma mulher que não era para ele se envolver. Sansão se envolve com um povo que não era para ele se envolver. E ele agora se envolve demasiadamente com esta mulher. E esta mulher irá trazer grande destruição para a vida dele, porque vai descobrir qual o segredo do coração de Sansão. Mas perceba comigo e preste atenção, porque Sansão não foi alguém inocente. Sansão não foi alguém criança. A Bíblia diz que antes dele revelar o segredo propriamente dito, 3 vezes ele mente para Dalila. Na primeira vez, ele diz que o segredo dele é ser amarrado com cordas novas, com não sei o quê, e de repente Dalila vai lá e fala: olha, Sansão, eu já amarrei ele, pode vir. Por que isso? Porque os inimigos de Sansão chegam para Dalila e dizem assim: olha, tenta ludibriar Sansão, tenta descobrir para nós em que consiste a força deste homem, aonde está a força dele, qual o segredo de tamanha força, porque os inimigos não sabiam como que um homem daquele tinha uma força tão descomunal, a ponto de rasgar leão, a ponto de quebrar porta, a ponto de fazer coisas absurdas. O inimigo não entende, pessoas não entendem o porquê que temos tanta força. O inimigo tenta nos destruir, mas estamos firmes, estamos fortes por causa da presença, da glória de Deus. É a presença que nos sustenta, que nos fortalece. Ei, quando nós temos Deus, somos fortes. Quando a presença de Deus está conosco, nós somos fortes. Portanto, Sansão, ele precisava vigiar. Escuta isso, Sansão precisava vigiar. Num primeiro suposta revelação do seu segredo, Dalila vai e diz assim: olha, o segredo de Sansão é isso e isso. Os filisteus vêm. Qual era de Sansão? Opa, se eu já falei para essa mulher o suposto segredo, e ela falou para os meus inimigos, eu vou calar a minha boca, eu vou ficar quieto, eu não vou falar mais nada para essa mulher, e muito mais, eu vou me distanciar dela, porque ela está querendo o meu mal. Não, Sansão não faz isso. Sansão continua a brincar com fogo. Sansão continua a dar munição para o inimigo. E pela 4ª vez, aquela mulher, a Bíblia diz que importuna Sansão, a ponto dele se agoniar, a ponto dele se angustiar, e ele diz: eu sou nazireu de Deus, a minha cabeça nunca passou navalha, e se passar navalha na minha cabeça, se tirar o meu cabelo,
eu perco as minhas forças, porque eu sou um nazireu de Deus, sou consagrado por Deus, não posso cortar meu cabelo, em outras palavras, não posso me misturar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E a Bíblia diz que Dalila, naquele instante, percebeu que descobriu o coração de Sansão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. Sansão revela o seu coração para Dalila. Não sabia ele que o fim dele ali já estava decretado. A desgraça dele já estava decretada. A tristeza dele já estava decretada. Sansão iria perder a presença de Deus. Sansão iria perder a força tão descomunal que ele tinha. Sansão iria perder o privilégio. Sansão iria perder o brilho. Sansão iria perder o protagonismo da sua vida. Sansão não sabia agora. E a Bíblia diz que aquela mulher faz Sansão deitar no seu colo. Faz ele adormecer. E quando ele adormece, o cabelo de Sansão é cortado. E quando ele já acorda, a presença de Deus já não estava mais com ele. Mas ele não sabia. Tem muitos cristãos que a presença de Deus já não está mais com ele. Mas ele ainda não sabe. Tem muitos crentes, tem muitos líderes, tem muitos pregadores, tem muitos pastores que a presença de Deus já saiu da vida dele, mas ele não sabe. E dura coisa é quando a presença de Deus sai de nós. Porque tudo que traz plenitude na nossa vida é a presença dele. O que nos faz vencer é a presença dele. O que nos faz vitorioso é a presença dele. O que nos faz extraordinário é a presença dele. Então a Bíblia diz que Dalila agora diz: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E a Bíblia diz que Sansão levanta, agora achando que tem a presença, mas não. Tem muitos crentes que acham que tem a presença, mas não tem. Tem muitas pessoas que acham que tem a presença de Deus, mas não. Então a Bíblia diz, queridos, que Sansão agora se levanta e vai dizendo: olha, eu vou contra eles como das outras vezes, eu vou vencer. Quem confia na própria força se decepciona. Quem confia na força do seu próprio braço se decepciona. Mas a Bíblia vai dizer no versículo que nós lemos: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como das outras vezes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O que acontece com Sansão agora? O que acontece com o homem que sempre tinha vitória? O que acontece com o homem que sempre vencia? O que acontece com o homem que tinha uma força descomunal? Os seus inimigos agora pega Sansão e arranca os 2 olhos. Que tristeza. Sansão agora não tem força para se defender. Sansão vira palhaço. De guerreiro a palhaço. De homem mais forte ao homem mais fraco. De homem tão homenageado a um homem tão desprezado. De conquistador a perdedor. Sansão despenca aos níveis mais baixos da sua vida. E a Bíblia diz que agora os filisteus colocam grilhões, correntes, e ele começa agora a trabalhar no cárcere. Ele vira palhaço para o povo. Ele vira um Zé Ninguém. Já viu essa expressão, Zé Ninguém? E é verdade, a gente sem Deus é um Zé Ninguém. Você sem Deus é um zero à esquerda. Nós sem Deus somos um zero à esquerda. Nós precisamos dele. Sansão está vivendo as piores tristezas da sua vida. Um homem que outrora tinha a presença de Deus. Um homem que outrora tinha força dada por Deus. Um homem que outrora tinha a presença de Deus na sua vida. Agora está servindo de palhaço. Cego, sem os seus 2 olhos.
trabalhando e sendo escravo e palhaço. Que triste realidade na vida de Sansão. Escuta uma coisa, porque não era isso que Deus tinha para a vida de Sansão. Escuta, não era isso que Deus tinha para a vida de Sansão. O propósito de Sansão, o propósito de Deus para a vida de Sansão era outro. É por isso que eu acho lindo quando lá no livro de Jeremias, capítulo 29, salvo engano, verso 11, vai dizer: eu bem sei, o Senhor dizendo, os pensamentos e planos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sempre teve coisas maravilhosas, propósitos maravilhosos, coisas grandiosas para mim e para você. O que Deus tinha para a vida de Sansão era desde o ventre da mãe dele. O que Deus tem para a sua vida é desde o ventre da sua mãe. Deus te constituiu, Deus te levantou, Deus te fez nascer com um propósito, assim como Sansão. Porém, as escolhas de Sansão, as atitudes de Sansão, as decisões de Sansão o levaram à tragédia. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com aquilo que você fala. Meu pai dizia, meu filho, quem conversa demais dá bom dia a cavalo. É verdade. Sansão conversou demais, falou que não devia. E agora está simplesmente sendo palhaço. Queridos, a Bíblia diz em Juízes capítulo 13, verso 24, diz que Sansão nasce e Deus abençoa a vida dele. Diz que ele cresce e o poder de Deus se aperfeiçoa nele. A presença de Deus é com ele. Escuta que alguns erros Sansão comete para chegar a tal situação. Cuidado com os erros da sua vida, cuidado com os princípios que você quebra. Sansão foi quebrando princípios, um atrás do outro, a ponto de se tornar em palhaço para o povo, animador de plateia. Sansão começa a fazer coisas que faria a sua consagração a Deus ser quebrada. Escuta isso aqui. Sansão começou a fazer coisas que fez com que a sua consagração a Deus fosse quebrada. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós começamos a fazer coisas, ou deixando de fazer, e isso vai interferindo na nossa consagração e na nossa vida com Deus. Então, cuidado com aquilo que você está fazendo, cuidado com os princípios que você está quebrando, cuidado com não tem nada não, porque quem sabe na cabeça de Sansão que nada. Eu matei o leão e, aliás, diz a Bíblia que ele propõe um enigma quando ele mata esse leão. Ele começa a brincar com o pecado, ele começa a brincar com as coisas erradas, ele começa a brincar com aquilo que Deus falou que não era para ele tocar. E ele diz assim, que do valente ele tirou doçura, que do forte ele tirou mel. E começa a lançar isso como uma conquista. E de repente a vida de Sansão vira. Mas eu quero ler para você algo muito importante nessa história. Que diz as Escrituras, queridos, no versículo 28, que um certo dia, a partir do verso 27, vai dizer que os filisteus tinham um grande templo ao seu deus Dagom. E sabe o que acontece? Sansão conhecia muito bem esse templo, porque Sansão vivia no meio deles e sabia quando ele tinha visão, ele sabia exatamente como era o templo. Mas diz a Bíblia que eles estão alegres, dizendo, olha, o nosso Deus entregou Sansão nas nossas mãos. Escuta, e o cabelo de Sansão começa a crescer. Mas diz a Bíblia que agora esses filisteus mandam trazer Sansão de volta. Trazer Sansão para animar eles. E havia ali muitos homens. Salvo engano, 3.000 pessoas havia ali dentro daquele templo. O templo de Dagom. E aí vem um condutor do cego Sansão.
E Sansão diz assim: me leva até as duas colunas centrais que sustentam o templo, para que eu possa me escorar ali. Sansão iria pedir a Deus para se lembrar dele. E aqui eu aprendo uma coisa: não importa qual o teu estado hoje, Deus, Ele pode se lembrar de você. Deus, Ele pode trazer de volta um novo tempo na sua vida. Não está perdido. A Bíblia diz, queridos, por que é importante dizer isso? Porque muitas pessoas acham que Deus não quer ele mais, que Deus não vai ouvir mais. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de novos recomeços. Sansão havia quebrado todos os princípios. Sansão estava nas mazelas da sua vida. E olha o que ele vai fazer agora. Ele acredita que Deus é um Deus de misericórdia. Ele acredita que Deus é um Deus de poder, de Deus de segunda chance. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que Ele é Deus de novas chances, de novo recomeço. Não importa o que você fez, a misericórdia dele está de pé. E a Bíblia diz que agora este menino, quem sabe que está conduzindo Sansão, coloca Sansão entre as duas colunas. E ele coloca uma mão em uma e a mão na outra. Ninguém sabe agora o que vai acontecer. E Sansão sabia que até aquele presente momento ele ainda não tinha força. Ele não tinha de volta aquilo que ele tinha perdido. E ele vai orar a Deus. No versículo 28 do capítulo 16 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor: não me importa o teu estado, não importa a tua situação, não importa o que você perdeu, não importa o que estão fazendo ou falando de você, não importa a tua situação e a circunstância que você está envolvido, saiba que assim como Sansão, você pode clamar ao Senhor. Sansão, a Bíblia diz, então Sansão clamou ao Senhor e disse. Ele vai fazer a última oração. Sansão agora vai entregar sua própria vida para matar todos aqueles inimigos. E de uma vez por todas, a Bíblia vai dizer que ele mata mais gente na sua morte do que em vida. A Bíblia diz então, vamos ver o que Sansão fala para o Senhor: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Sansão entende que ele estava ali como esquecido, mas Deus é um Deus que se lembra de nós. Eu quero te dizer que Deus é um Deus que se lembra de você. Deus se lembra da tua vida. Deus se lembra do teu começo. Deus se lembra de você. Deus se lembra. Então ele conta com isso. Ele diz: Senhor, peço-te que se lembre de mim e esforça-me agora só esta vez. Sansão está dizendo: Senhor, lembre-se de mim. Olhe para mim de novo. Se lembre de mim e me dá mais uma oportunidade. Me dá de volta a força que eu perdi. Me dá de volta esta força, só mais uma vez. E ele diz: ó Senhor, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão está na pior situação, mas ele está orando. Isso te diz alguma coisa? Sansão está na pior situação que alguém pode estar: cego, dilacerado, humilhado, feito de palhaço, mas ele entende que uma oração traz de volta a unção. A oração traz de volta a unção. A oração traz de volta o que se perdeu. Então ele clama, e a Bíblia diz que ele se abraçou
Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, a sua mão direita numa e a outra esquerda na outra, e disse Sansão: morra os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu. Ele derrubou o templo, a força voltou. A força voltou. Embora Sansão teve um final trágico, ele experimentou ainda no último dia da sua vida o poder de Deus sobre ele, o poder de Deus nele. Não importa qual o dia da tua vida, hoje é o dia de experimentar o poder de Deus em teu favor. Sabe, queridos, esta palavra, ela é importante para nós. Porque tem pessoas me assistindo, tem pessoas aqui que acham que Deus abandonou ele, que Deus não vai ouvir mais, que Deus esqueceu dele e tirou a sua força, perdeu o brilho. Quando o homem perde a presença de Deus, queridos, nada mais vale para ele. Mas Deus está me usando nesse instante para dizer que Ele é um Deus de novo começo, de oportunidade, que ouve oração, que traz de volta aquilo que se perdeu. Lembra de Davi no Salmo 51, verso 12, ele diz: ó Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ei, Deus é um Deus de misericórdia, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ele achou o momento certo para ter de novo vitória sobre os seus inimigos. Ele achou o momento certo. Eu aprendo, meu amado, que quando eu vejo ali, eu faço a leitura de que Sansão estava tão humilhado e tão humilde. São coisas diferentes. Humilhado e humilde. Humilhado pelas pessoas e humilde pelos seus próprios erros. E ele clama a Deus com coração sincero e quebrantado, pedindo a Deus mais uma chance. Deus é esse Deus extraordinário que nos dá mais uma chance. Os nossos erros, escuta isso aqui, os nossos erros podem até nos levar aos grandes fracassos e às grandes destruições. Mas o nosso clamor nos leva de volta para o centro da vontade de Deus. O nosso arrependimento, o nosso reconhecimento nos leva de volta para o centro da vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus hoje se lembrou de você. Deus hoje está se lembrando de pessoas aqui. Deus está olhando para cada rosto aqui nesta noite e está dizendo através deste profeta: eu hoje estou me lembrando de você. Eu hoje tenho coisas novas para a sua vida. Nada está perdido. Eu trarei de volta a minha glória sobre você. Em nome de Jesus, receba esta palavra no teu coração, porque Deus é um Deus de novos recomeços. Não importa o que você fez, clame ao Senhor em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu coração. Se coloca